os amigos dele. Até o último homem. Até o último homem. Olha, aquele dia, eu estava passando um momento tão difícil na minha vida, mas tão difícil. No dia que lançaram o filme, uma pessoa comentou do filme e eu vou ver esse filme todinho. Eu vi a importância que tem a alma, a amizade, a importância que vocês têm na nossa vida. A importância que a pessoa que tá te dando coragem, a pessoa que não vai te abandonar, a pessoa que não vai te rejeitar, e ele não sabia mexer em arma. Mas nessa área da saúde ele fazia a diferença. E Deus vai usar você no que você é bom. Você vai ser uma ferramenta na mão de Deus. Mas para isso, você tem que saber qual é o propósito de Deus na tua vida. Às vezes a gente pede e fala, reclama às vezes, poxa, pudesse estar naquele curso, pudesse estar naquele trabalho, o trabalho que eu mais desejo, mais quero. Não é isso aqui, aqui eu estou fazendo um bico, mas aí você fica assim, às vezes pensativo, fica ou não fica? Acontece ou não acontece? Porque você não tá acontecendo do jeito que você tanto tá almejando. Mas aí, vou falar uma coisa para vocês, não foi diferente comigo. Eu já tive no meio, como vocês hoje se encontram, sentada aí, o pastor pregando. Eu não entrei na igreja convertida. Eu não entrei na igreja já cristã. Mas eu aprendi uma coisa. Que tudo tem seu tempo. Nós que queremos apressar em tudo. Nós que somos precipitados. Nós que é da nossa maneira. Às vezes, além de nós querer da nossa maneira, termina nós passando, sabe o quê? Angústia, ansiedade. Ao ponto que eu tive uma ansiedade tão grande de querer uma resposta, na época, a dor de cabeça não, ela ia e voltava, era uma dor de cabeça estranha. Eu ia ao médico, eu tomava remédio, e eu ali descobri que aquela dor de cabeça era por causa da minha ansiedade. Quando eu falei assim, Deus, o que tu fala comigo? Se você pede para Deus falar contigo, ele fala, tá? Mas fala mesmo, tremendo. Aí eu falei, acordei de madrugada, falei, Deus, fala comigo. Poxa, Deus, no meu trabalho assim, não recebi, trabalhei, é triste, né? Você trabalhar e não receber. É triste, não é? Você, ainda mais um calorzão assim, você faz uma programação, você se organiza para resolver, você sabe aquela data que você vai receber e chega na hora, não saiu, não vai ser hoje, semana que vem. Aí eu falei, Deus, não tô suportando isso. Aí Deus falava, sabe aqui para mim? A minha graça te basta. Eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Que é isso? Hoje você vai descobrir quando Deus fala assim com você. A minha graça te basta. Você vai entender hoje na Bíblia. Já começa a deixar aberta aí, amém? Em nome de Jesus, você que trouxe a Bíblia, você que ainda não tem, pode pegar aqui. Fique à vontade. Abre a Bíblia lá em 1 Tesalonicenses 5:1, é pertinho de Timóteo, Efésios, isso. O 1, não é o 2, é o 1, aí veio o capítulo 5, vou começar a ler do versículo 1. Amém? É o 1 ou o 2? Vai no Timóteo. O 1, não é o 2 não, é o 1. Amém? Hoje a gente vamos falar sobre a graça de Deus na tua vida, a graça de Deus na nossa família. Amém? Você vai entender sobre isso hoje no profundo. E quando Deus falou para mim que a graça dele me bastava, eu comecei a chorar. Eu achei que Deus ia me dar aquela palavra, que às vezes a gente quer escolher a palavra, né? Ó, você vai indo lá no finalzinho, tem Apocalipse, aí você vai vindo assim para frente. Aí você já vai achar Tiago, aí você vai achar Hebreus. Vai lá no final da Bíblia, que você só vai vindo para frente assim, ó. Vai lá pro final que você vai achar rapidinho. Aí vamos lá. Aí eu vou começar a ler no capítulo 5, versículo 1.
É lá no finalzinho, lá no finalzinho. Amém? Eu vou botar um sonzinho aqui, que não vem incomodar vocês. É o primeiro que, pastor? 5, capítulo 5, versículo 1. Amém? Posso começar a ler? Vou falar pausadamente para vocês entenderem o que Deus quer falar com a gente. Não só com vocês não, mas comigo também. Bota a mão na Bíblia e fecha os seus olhos. Senhor Deus, dá entendimento, me usa como o Senhor quer, eu seja um instrumento em tuas mãos, com a tua sabedoria, com o teu entendimento. Meu Pai, que nós vamos entender o que é a tua graça. O que realmente, meu Pai, é a graça do Senhor. Às vezes nós pregamos, falamos, e hoje a gente vai entender no profundo, Senhor. Dá entendimento, sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Aí diz assim, não sei se na sua Bíblia tem, mas aqui está dizendo assim, no início, antes de entrar no capítulo, a vinda do Senhor. Capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, mas os irmãos, acerca dos tempos, das estações, tá aí? Acharam direitinho? Ah, sim, é isso. Amém. As estações, não necessitais de que se vos escrevam. 2, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor virá como o quê? Um ladrão da noite. Aí vem assim, ó. 3, pois quem, quando tiverem a paz, a segurança, então lhe sobrevirá repentinamente a destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu vou lendo e vou explicando, amém? Para vocês ter um entendimento. Quando Deus está falando irmão, está falando para mim, para você, para todos que estão aqui, e que vê que você é um irmão. Ele está dizendo que vai ver o quê? Ele já escreveu, tá aqui, tá tudo aqui, tá ou não tá? Apocalipse está acontecendo, cada detalhe. Mas ele está dizendo que a vinda dele vai vir como um piscar de olho. Você tem noção quanto tempo é um piscar de olho? É rápido demais. Você vê todo mundo piscar o olho, mas Jesus deixa um exemplo, porque ela vai vir com um piscar de olho e vai vir como um ladrão. O ladrão vai te avisar? O ladrão vai te avisar se ele vai te assaltar? Se ele vai te pegar lá na frente? É surpresa. Não, é uma surpresa. Uns vão ficar, quando Jesus vir, muito alegres. Outros não vão ficar. Mas por quê, pastor? Porque eles vão estar longe da graça. Por isso nós temos que estar na graça do Senhor. A nossa família com a proteção de Deus. Nossa família com a vida no altar. Nós ter certeza da nossa salvação. Porque hoje, quando fala a graça de Deus, antes era lei. Hoje nós vivemos pela graça. E a graça de Deus não é fácil não, gente. Os outros pensam a graça que é tudo de graça, não é assim? Mas não, é em termo espiritual. Antes, você não tinha a forma que você vive hoje. Hoje é mais difícil. Eu vejo que hoje é mais difícil a pessoa se render a Cristo. Por quê? Hoje a largura é proporcional. O mal, ele trabalha tanto para jovem, tanto para adolescente, adulto, que é muito o quê? Que é muito legal. Mas as consequências vêm ou não vêm?
E nisso a pessoa começa o quê? Ficar, insegura. Lá no 3 está falando sobre insegurança. Ela começa a ser o quê? Ver e sentir as dores do parto. Você tem uma noção do que é dores do parto? Está acontecendo nos dias de hoje. A dores do parto é a pessoa que está longe de Cristo, vazia, angustiada, sem uma expectativa. Se você perguntar se ela tem sonho, ela vai falar, não tem sonho nenhum. Eu vou falar para vocês que eu estava conversando com uma jovem de 17 anos. É jovem ou não é? É. Ela não tem vontade de nada. Ela diz que vive um momento. Eu perguntei para ela, você não tem sonhos, objetivos, você não pensa em aceitar Cristo? Eu descobri na conversa, o Espírito Santo mostra pra gente, uma pessoa quando está assim, cheia de amargura, de ódio, raiva da vida de todos e todo mundo, tão nova, porque ela guardou o quê? Mágoa. Então ela não acredita mais em nada. Você vai pregar para ela, por mais que você tente conversar com uma pessoa assim, ela está totalmente séria espiritualmente. Como é que você vai falar da luz com uma pessoa que está totalmente nas trevas? Fala para mim. Então é devagarzinho. Devagarzinho você vai lutando pela sua família. Devagarzinho você vai entrando no propósito com ele, vai fazendo uma campanha por eles. Vai falando do amor de Cristo. Mas ela não tem mais pai. E a mãe, que poderia estar junto dela, ela não consegue perdoar. Ela não consegue ter... É muito triste isso, quando existe isso entre filho, mãe, filho, a indiferença, né? Fica um clima chato. Fica ou não fica? E às vezes a gente está de fora, não sabe a dor que fica uma mãe, uma jovem ou um adulto, seja lá que for. Porque, na verdade, o mal ele trabalha para que ele venha sempre alimentar o quê? O passado. Então essa pessoa fica longe, ela está longe da graça do Senhor, mas através da sua oração, da tua súplica, do teu clamor, Deus vai lá. Deus começa a quebrantar o coração, começa a trabalhar na alma, começa a mudar os pensamentos. Poxa, realmente estou distante da minha mãe, estou distante dos meus irmãos. Poxa, isso não é legal. Não é assim que começa. Deus começa o quê? Convencer ele através do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começa a visitar ele, começa a visitar ela. E quando a pessoa cai a ficha, ela fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi longe da minha mãe. Quanto tempo eu perdi longe. Assim é você quando fica distante das coisas de Deus. Você fala, poxa, por que eu não vinha para a igreja? Que tão focado em outras coisas, mas é tão bom a gente sentir uma presença tão boa na casa de Deus. A gente passa a ter um caráter diferente. Quando você tem um caráter nervoso, ou pessoas que guardam tudo, tem pessoas que é igual uma esponjinha, ela guarda tudo. Mas o dia que ela botar para fora, minha amiga e meu amigo, sai ali muitas palavras que a pessoa guardou. O calado é o mais complicado, se você não sabe. Porque tudo ele leva o quê? O coração. E Jesus fala que os limpos de coração verão a Deus. Se a pessoa está cheia de mágoa, rancor, ódio, cheia de passado, fica mais difícil, não fica? De ela se aproximar de Deus. De ela orar, de ela pedir ajuda. Primeira coisa, é orgulhoso. Pessoa que está com raiva da mãe, raiva de passado, raiva de tudo, de todos, dentro dela tem orgulho. Dentro dela não está com a graça, mas está com raiva, está com mágoa, está com rancor. Tem dificuldade de perdoar. É verdade ou não é? Mas por que ela chega a esse ponto? Porque o mal está investindo nessa pessoa. Então essa pessoa fica acorrentada. É como que tivesse os braços, as pernas, a boca, os olhos, tudo acorrentado. Tudo sem o quê? Uma direção, sem uma luz.
Por isso é importante a mãe orar pela família. Quem já ouviu falar de oração contrária? Quem já ouviu falar? Você já ouviu? Já ouviu falar? Vou explicar. Posso falar? Você sabe o que tem acontecido atualmente? Eu não falo só no Brasil não, tá? Estou falando em geral. Pessoas que têm uma autoridade, às vezes é mãe, mas ela fica querendo escolher o que é, e às vezes aquilo que ela quer não é bom para o filho, não é bom para a filha. Aí, no sentido assim, uma coisa tão simples, gente, vou falar para você. A mãe, ela bota uma expectativa no filho, tipo um julgo, que ela fala, não, você tem que ser, mas mãe, eu não gosto dessa profissão, mãe. Não, mas você tem que ser. Não, você vai de tudo. Ela não deixa eles nem escolher o que ele quer fazer. E ali ela começa a orar, Deus, e não sei o quê. Não, ele tem que fazer isso. Estou dando um exemplo bem leve, tá? Para você entender. Que às vezes, não é que a mãe é ruim, gente. Não. Mas é porque ela quer tanto proteger o filho, que ela não quer que o filho segue aquilo. Ela fala, não, é muito perigoso. Mas se o propósito de Deus for aquele, não seria mais fácil ela falar, Deus, seja feito a sua vontade. Mas não, tem que ser como eu quero. Se ele for para outro, fecha as portas, Deus. Fecha as portas, que ele não consiga passar no curso. Isso é sério, gente, que eu tô falando. Aí fica ali e aquele jovem não cresce, não desenvolve nada, porque o que ele mais quer, ele sabe que fazer o que ele quer fazer. Aí vamos dizer que o maior desejo dele é ser o melhor dentista. Mas como é que tu vai ser dentista? Que tem que estudar mais, a faculdade é cara. Mas se ele tem um sonho, incentive ele. Não, mas as mães estão fazendo tudo o contrário. A maioria, não todas, mas a maioria, e está pagando um preço. Porque termina nem fazendo nem o que ela quer e nem realizando o desejo, o sonho dele, ele não vai, que ele fica frustrado. Ele fica numa situação que fala assim, eu não vou chegar ao que a minha mãe quer. Por mais que ela é uma boa mãe, mas não tem jeito para mim. Aí ele começa a ficar o quê? Decepcionado, com depressão, arrasado, e não forma uma profissão, um caráter. Ele não tem personalidade, porque ele viveu a personalidade de quem? Da mãe dele, o sonho é da mãe dele. Já ajudei muitas pessoas que a mãe queria porque queria que o filho fosse para enfermagem. Mas o filho não queria enfermagem. Não, você vai ser. E ali ela começou a lutar. Eu via ela botando foto no altar. Ela via botando nome. Ela ia todos os dias, mas a mesma o quê? A oração. Mas chegou o momento que ela viu que o filho dela estava ficando angustiado. Aí ela perguntou assim, filho, você está triste? Qual foi a resposta dele? Sim. Muito. Por quê, filho? Por causa da senhora. Mas o que eu fiz, filho? A senhora não quer deixar, mãe, eu fazer o que eu gosto de fazer. E o que eu gosto de fazer, mãe, não é isso que a senhora quer que eu faça. Então isso está me prejudicando. Aí o que aconteceu? Ela veio me procurar. Não foi aqui não, tá? Tenho mais ou menos uns 8 ou 9 anos. Já não sei o que fazer, meu filho não come. Meu filho não sai do quarto. Acontece ou não acontece quando a pessoa tá o quê? Poxa, tá muito triste, velho. Não tem alguém que sabe o que ele tá vivendo. Aí, quando eu conversei com ela e com ele e perguntei, filho, o que você quer que Jesus faz? Que a minha mãe me entenda. Só isso.
E ela estava deixando ele viver uma vida sem graça. Você sabe, a graça significa felicidade, gente. É alegria. É você sentir satisfação. Não tem coisa melhor do que você fazer o que você gosta. E você faz, né? Com toda a dedicação. Você faz com amor. Porque você ama fazer aquilo ali. É igual quando eu estava sendo cuidadora de idoso. Sempre gostei. Mas o chamado de Deus é mais importante do que uma profissão. Então aqui, onde nós parou, vamos para o 4. Mas vós, irmãos, já não estáis o quê? Em trevas, para aquele dia que vos surpreender como ladrão. 5, porque todos vós, filhos da luz, é o filho do dia, e nós não somos da noite, e nem das trevas. 6, não durmamos, pois como os demais, mas vigilando. Seja sóbrio, é o que está faltando aqui. Para você ter essa graça na sua vida, de Deus, você ter graça na sua vida, você tem que ser vigilante e sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Ela está sóbria em tudo, ela está sóbria na fé, ela sabe o que quer, ela está sóbria no propósito, não deixa entrar dúvida. Eu estou sóbria. Quando a pessoa não está sóbria, ela está fora de quê? Está fora dela, quando ela bebe, quando ela toma um remédio exageradamente, ela fica o quê? Não fica sóbria. Mas quando você está sóbrio, ali, ó, na dedicação, na resposta de Deus, o mal vai sempre trabalhar para falar assim para você, ó, não está adiantando de nada. Quanto mais você está fazendo, quanto mais você está trabalhando, quanto mais você está se dedicando, você está vendo? Aí você pensa que é a tua voz. Mas não, é o mal trabalhando para te deixar desmotivado. Verdade. É para te deixar com a pulguinha atrás da orelha, não, logo as duas. E você não começar a acreditar, a confiar mais nas promessas de Deus. Então aqui, você tem que fazer uma escolha. Quem você tem sido? Luz ou trevas? Jesus, ele quer que nós sejamos luz. Nós sejamos luz não só na igreja, mas em casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Tava todo mundo lá, brincando, conversando, entre aspas. Quando cheguei, olhei pra cara deles, falei, vocês nem parece que estão numa festa, parece que estão num velório. Aí eles falam assim, Rose, faltava luz. Eu falei, faltava luz? É, porque você tem o Espírito Santo. Aí nós agora tá assistindo melhor, tava faltando você. Aí ali começamos a conversar, começamos a falar as coisas de Deus. E foi um assunto muito agradável. E onde tem a presença de Deus, fica um assunto agradável. Mas onde é assunto que só tem trevas, vai te trazer, ó, dúvida. E posso falar uma coisa para vocês? Quando você está vivendo um problema, pegue essa senha aí hoje. Vai vir pessoas só falar daquele problema. Vai te perseguir o problema. A palavra de Deus diz que as bênçãos vão te alcançar, mas o problema também vai vir. Aí vamos dizer, você está numa batalha para você... Vamos dizer que você está numa batalha em termos na área da saúde. Vai vir pessoas falar às vezes do mesmo problema que você está querendo enfrentar e mudar, e a pessoa dizer que não tem jeito, que a pessoa morreu. Se você está com um problema financeiro, vai vir várias pessoas só falar de dificuldades. Se você está com um problema no relacionamento, vai vir pessoa falando, pô, minha namorada fez isso aqui. Mulher agora é fogo, mano. Mulher não presta não. Mas porque você está vivendo algo. E quando você está vivendo os problemas e não vivendo pela fé, começa a vir o quê? As conversas do diabo. Ele trabalha para o quê? Desmotivar você. Ele te desmotivou, te desanimou, acabou. Você não tem ânimo nem para trabalhar. Eu já vi pessoas deixar o trabalho porque estava sem cabeça. Porque na vida amorosa não estava legal. Eu falei, poxa, o que eu fiz? Pô, sou um cara legal, procuro entender, mas nunca chegamos a um acordo. Sempre discorde.
tem um mal trabalhando. O mal, ele trabalha para o quê? Para dividir, para separar. E Deus? Ele edifica, ele une, ele faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, quando diz assim, vamos lá no 7, para terminarmos, até pertinho de terminar. Porque os que dormem, isso aqui que eu quero falar com vocês, hein? Os que dormem de noite, os que se embebedam, isso? Embebedam, que bebe, vão ficar o quê? Em outras palavras, embriagado à noite. Tem tantas pessoas, irmão, você que está aqui me vendo e me ouvindo. Tem pessoas que, além de ela não estar dormindo mais, ela vive embriagada. Aí você vai pensar logo na bebida do álcool também. Mas às vezes, embriagada com as más notícias. Embriagada com a dúvida, embriagada com os enganos. Tem muitas pessoas, às vezes, você acha que está falando de Jesus, mas está falando super engano para colocar ansiedade no teu coração. Aí bota o nome de Jesus, mas de Jesus não tem nada ali. É para te trazer uma emoção ou até mesmo dúvida. Nem todos que diz que está no altar falam a verdade. Quem sabe disso? Muitos estão brincando e vai pagar. Então, o Senhor Jesus está querendo dizer para a gente que nós não podemos dormir esse sono. Você sabe qual é o sono da morte? É pessoas que ela não tem sensibilidade, não tem coragem, não tem motivação para nada. Aquela preguiça. Já lhe deu com pessoas preguiçosas? Você... Brincadeira não. Até de você trabalhar com essa pessoa, você se incomoda. Porque toda hora, ou ele senta, ou ele deita, ou ele faz corpo mole, mas aí você termina fazendo a tua parte, fazendo a dele. Porque ele é uma pessoa que está desanimado. E nós não podemos ser assim nem no nosso trabalho, nem na igreja. Nós temos que estar o quê? Em movimento, está na fé. Aí no 8 diz assim, ó, mas nós que somos do dia, olha a diferença aí. Sejamos sóbrios. Olha só o que Deus está falando pra gente nesta noite, hein? Sóbrio, vigilâncias. E o que mais? Calçando o seu quê? A fé e do quê? E do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aleluia. Isso é para quem tem a graça. Porque o mal ele vai trabalhar. Porque Deus fala sobre o capacete da salvação. A sua mente tem que estar elevada a Cristo, na fé. Porque senão tudo começa aqui, é ou não é? Às vezes você tá bonzinho, mas do nada você já fica irritado, do nada você fica chateado, do nada você não quer assunto, do nada, porque o mal ele trabalha para te estressar. Vai orar. Vai ter um momentinho ali com Deus, não precisa ser uma longa oração, mas que seja de toda a sua alma, de todo o seu coração. Ele quer tirar a sua fé, ele quer tirar o seu amor para com a sua família, ele quer você achar que você não é amado, achar que você não tem importância para ninguém, achar que você está sozinho, tô sozinho nesse deserto. Jesus está falando, nem ele, olha só que é muito forte. Jesus, ele passou por muitos momentos. Eu acredito que o único momento que realmente Deus ficou só foi uma única vez que ele falou assim, Pai. Foi no momento que botaram ele na cruz, que ele disse que o povo não sabia o que estava fazendo. E quando ele pediu para Deus afastar dele aquele cálice. O que é aquele cálice? A dor, o gemido. Você imagina, no corpo de Cristo estava todas as trevas. No corpo de Cristo estava todas a aflição. Então Deus não podia ficar mais o quê? Estar de olho nele. Ele ali ficou só ele mesmo. Que todo o pecado, todas as trevas, toda a humanidade, da humanidade, do mal,
ele levou sobre si. Então, Deus não podia o quê? Estar ali com ele. E ele sentiu, não sentiu? Mas de imediato, houve o quê? Houve um milagre, Jesus. Hoje Jesus está vivo. A tua vida não vai ficar morta pro resto da vida. Tem esperança. Aqui está dizendo sobre esperança, sobre fé. Você tem que estar o quê? Sempre se ungindo, sempre ouvindo uma palavra, meditando. Quem tem costume de ler a Bíblia em casa? Quem não tem, passa a ler. Nem que seja um versículo. Baixa no celular mesmo. De manhã ou no ônibus, sei lá. Faça algo diferente. Porque o mal, ele vai trabalhar sempre para você ficar distante das coisas de Deus. Mas Deus está te motivando hoje, falando para você e dando instrução para você mudar a tua história. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer. Nem o ímpio, que fala que não quer ele, Deus não tem prazer na morte dele. Mas quem faz a escolha? É quem? Nós. É cada um de nós. Ele deixou o que? Livre-arbítrio para a gente escolher ou a luz ou as trevas. Ou Cristo ou o diabo. Você já tentou ajudar uma pessoa que ela empacou ali e não queria ir embora para casa? Já aconteceu isso comigo, tá? Não quero ir. Vamos para casa. Não quero ir. Não, vamos para casa. Não quero. A pessoa se jogar no chão. Empacou ali de uma tal maneira. É assim, é com Deus. Ele não vai te esforçar você a aceitar Ele. Porque, na verdade, nós que aceitamos Cristo. E Ele nos aceita. É um conjunto, Ele nos abraça. Aí a pessoa não quer, o que eu fiz? Deixei ele. Eu tentei. Foi 1 hora de espera. 1 hora falando ali, ó. Então fica sentado aí. Talvez você está assim, empacado, mas não dá o braço a torcer para Cristo. Na sua desobediência, no seu jeito de pensar. Às vezes não é a hora, não é o momento. Não é o momento, eu estou muito novo. Tantas pessoas viviam falando isso e nova se partiu. Jesus, ele quer a graça de Deus, mas você fazendo parte dessa graça, você também, você tendo paz, você ter vida, tendo relacionamento com Ele. Você sabia que Jesus não está chamando pessoas para ser robô? Servir Cristo não é um robô. Tem gente... Você sabe por que muitas pessoas falam que não quer buscar Jesus, não quer aceitar? Porque é a forma de outras pessoas pregar é como que a pessoa vai... Você vai perder a tua identidade do velho homem, mas Jesus vai te dar uma identidade nova. De paz, de harmonia, de um testemunho diferente. Porque a vida que leva só é dor sem Ele. Com Ele, Ele te dá a graça dele. Ele te dá paz para dormir. Ele te dá força para você trabalhar. Porque, vou ser sincera, se Deus não desse força para as pessoas, nem para o trabalho ela iria. Porque ninguém ama trabalhar. Tu vai para o trabalho porque precisa. É ou não é? Se tivesse na tua conta dinheiro direto ali, tu ia trabalhar? Duvido. Ia ficar o quê? Em casa. Mas sabe que tem o quê? Tem um trabalho, tem o quê? Responsabilidade. Por isso que eu falo para as crianças. Ela tem que ter responsabilidade de ir para a escola. O adulto tem que ter responsabilidade de ir para o trabalho. E quando ainda está criança, está ali, tem um momento de escola, tem que ter a sua responsabilidade. Na igreja não é diferente, pessoal. Nós temos que ter a nossa responsabilidade. Você já pensou? Vamos lá. Hoje é reunião e eu empacar e não querer fazer o culto, mas é a minha responsabilidade. Ah, mas não tem muitas pessoas, mas tem vocês. Não é a quantidade. Jesus está aqui, pessoal. Jesus está falando comigo, contigo e com esse que está ali vendo o vídeo. Aí muitas pessoas, ela acha que servir Cristo é sem graça. Não. Você tem graça. Você tem a graça de Deus. Você tem ânimo. Eu falo para vocês que sem Jesus eu não vivo mais. Falei hoje para uma grande amiga, né? Que eu não tenho mais esse luxo de olhar para trás. Não faz parte da minha vida.
erguer para frente, para frente, para frente, acabou. É Cristo, Cristo, Cristo. Não quero e não vou voltar para trás, porque foi uma decisão minha com meu Salvador. E ninguém fez isso. Quando eu fui para a igreja, minha mãe falava de Cristo, minha mãe usava o copo d'água na televisão, mas o que fez de eu ir à igreja foi o próprio Senhor Jesus. Ele botou um desejo no meu coração. E eu comecei o quê? A caminhar. Mesmo com tantas lutas, tantas dificuldades para entender as coisas espirituais, porque a gente não sabe o mundo espiritual. Você vai entendendo aos pouquinhos, porque Deus não pode dar tudo. Você vai entendendo, poxa, eu tenho que orar. Vamos orar como? Ah, tu não conversa com o teu amigo? Você vai falar com Deus. Ah, mas aí Deus está aqui. É espiritual. Ah, mas aí nós vendo um amigo é mais fácil, né? Ver uma amiga, mandar um zap, né? Mas você aprenda a ter esse contato antes de dormir. Falar com ele da maneira que você quiser, sentado ou em pé, de joelho, ele vai ouvir você. Mas o que você não pode é ficar com a boca fechada, sofrendo. Mas Jesus não sabe que eu estou sofrendo? Ele sabe. Um doutor, se você vai numa consulta, eu vou fazer você pensar. Aí você chega lá no consultório, senta na cadeira e fica olhando pro doutor, para ele adivinhar o que você tem. Ele é o doutor, concorda? Ou você tem que falar o quê? O que tá sentindo? O que tá precisando? Ah, mas eu não